Se você ganha pouco e acredita que nunca vai conseguir guardar dinheiro, esse vídeo é para você, tá? Posso mostrar aqui para vocês nesse vídeo, provar para vocês através das minhas experiências próprias que vocês conseguem sim guardar dinheiro, mesmo ganhando pouco, mesmo começando do zero. Eu sou a prova viva disso, tá? Eu comecei do extremo zero. Iniciei pagando dívidas, que era assim o meu foco principal, sair das dívidas, parar de esquentar a cabeça, né, que era uma das coisas que me incomodava assim muito. E aí eu decidi que eu queria pagar todas as dívidas, que eu decidi que eu queria limpar o meu nome, né, que eu compliquei o meu nome por impulso, por compras que eu comprava sem necessidade, parcelei a parcela da parcela e aí veio os juros rotativos. Uma compra no valor de R$400 foi para 2.000 com juros rotativos, porque a parcela da parcela gera um juros absurdo. E esse valor foi parar no valor de R$8.000. É absurdo, gente, é absurdo, né? Mas foi a minha realidade, foi o que aconteceu comigo. Eu consegui pagar todas essas dívidas ganhando pouco. Consegui pagar todas essas dívidas, mesmo criando uma reserva para pagar essas dívidas. E graças a Deus, a minha caixinha, o meu cofrinho lá, que era o propósito de pagar as dívidas, hoje é uma caixinha das metas, uma caixinha de sonhos e de novas conquistas, em nome de Jesus, tá? Então, se você tá nessa ideia de que você ganha pouco, de que você nunca vai conseguir guardar nada, assiste esse vídeo, que eu tenho certeza que você vai sair daqui com um outro pensamento, com uma outra mentalidade. Nesse vídeo, eu não vou dizer para você cortar o café, para você parar de viver ou economizar de forma que você simplesmente não tem, não é isso, tá? Eu não vou trazer uma fórmula mágica para vocês, eu não vou trazer uma dica que vai, né, vocês vão mudar, como que eu digo, vocês vão mudar da noite pro dia, não é isso, gente. Eu quero te mostrar uma forma diferente, tá, de enxergar o dinheiro. Eu quero te mostrar que mesmo quem vive com salário mínimo, renda variável ou até mesmo vive fazendo contas, né? Quem não, quem nunca. Então, hoje eu quero te mostrar que é importante, tá? Você guardar, mas um detalhe, não é para você guardar quando sobra, é para você mudar a forma de pensar, tá? Que você precisa mudar a sua mente, né? De uma maneira que faça com que você comece a entender, né, a enxergar o dinheiro de uma outra forma. Eu não vou guardar quando sobrar, eu preciso guardar para me ter uma estabilidade financeira, para me ter uma vida confortável, né? Quero te dizer que você não vai achar uma receita milagrosa, porém, essas dicas me fez mudar totalmente o meu conceito e a forma como eu enxergava o dinheiro. Gente, eu pensei a minha vida inteira que eu só iria conseguir pagar todas as dívidas, viver, né, sem viver com a mente carregada, preocupada, sem conseguir dormir, quando eu conseguisse ganhar um valor a mais. E a verdade é que não. Você precisa entender que não adianta você ganhar R$1.000, R$2.000, R$5.000 por mês se você não mudar a sua mentalidade, mudar a forma como você vê o dinheiro. Por que isso? Porque a realidade é que mesmo ganhando pouco, mesmo ganhando muito, você precisa entender que quando você não tem a mentalidade focada, centrada, de nada adianta você ganhar um rio de dinheiro, né? A pessoa, mesmo que ela ganhe um valor X, ela quer viver acima do que ela ganha e isso sempre vai manter ela, né, em um nível que ela não tem R$1 na conta e só vive endividada, né? Você precisa entender isso porque eu também passei por isso, né? E
eu pensava também que só pessoas que ganhavam muito conseguiam juntar dinheiro, né? E a verdade é que conforme foi passando os tempos, conforme eu fui, né, me aprofundando, fui fazendo todas essas dicas, né? Fui seguindo todas essas dicas, eu comecei a entender que enquanto tem pessoas, né, que recebem muito, termina o mês sem nenhum centavo, ou até mesmo, né, a pessoa faz lá o pagamento de algumas contas e quando vai ver não tem mais nenhum real na conta, e aí agora o restante do mês vai terminar empurrando a vida de barriga, né? E, como dizem, né, o mês não acaba nunca. Por quê? Porque não tem planejamento, não faz um orçamento financeiro para entender que a vida não gira em torno dos gastos impulsivos, né? Você também já fez essa pergunta, né? Você já recebeu seu dinheiro e em poucos dias não sabia para onde ele tinha ido parar. Na verdade, eu tenho certeza que a maioria das pessoas já passou por isso. Eu já passei muito por isso, gente. De tipo, pagar as contas hoje quando é amanhã. Ou até mesmo à tarde, pagava as contas pela manhã quando era tarde, eu pensava, meu Deus, não tenho mais nenhum real na conta, o que é que eu vou fazer no restante do mês? Mas isso era a consequência dos meus maus hábitos, né? Tipo, terminava o mês, né? E não sabia quanto tinha gastado, só sabia que estava lá o rombo, não tinha organizado as contas, não tinha entendido para onde o dinheiro tinha ido, né? E aí a pessoa só pensa assim, eu desisto de economizar porque essa coisa não é para mim, né? Contanto que eu ganho, não é possível economizar, não é possível guardar nada, né? Vive na pindaíba, vive, como diz as pessoas mais velhas, né? Vive entre o céu e a terra e só contraindo dívidas. Mas a verdade, gente, é que a gente precisa entender que a nossa mudança não começa no valor que você tem, né? Não começa com o valor que você tem no bolso, começa com a mudança de mentalidade. Se você começa a mudar hoje seu hábito de guardar R$2 que você ia guardar, que você ia gastar ali com um doce, guardar um valor ali que você ia comprar um salgado, qualquer coisa, você nem tá com fome, você nem tá com vontade de comer, mas só aquela vontade de gastar aquele dinheiro. Eu já passei muito por isso, gente, muito mesmo. Então, assim, quando você evita, né, esses gastos, falar, não, eu não preciso disso, pra que eu vou gastar isso? Gente, eu fiz uma viagem recentemente e vocês podem acreditar. Tenho uma bolsinha, né, pequena, e aí toda moeda que eu ia recebendo de troco, eu ia jogando dentro dessa bolsinha, A bolsinha já tá pesada e cheia. Se fosse uma era lá que Dona Nieda não aguentava chegar em um canto com uma moeda, R$2, R$5, quantas vezes? E aí eu falava, me dá um doce aí, me dá isso, me dá aquilo, porque eu odeio moeda. Hoje em dia eu guardo cada moedinha 5 centavos, 10 centavos, seja lá quanto for. Para mim tem muito valor. Por quê? Porque eu, graças a Deus, consegui, né, guardar um valor, consegui pagar todas as dívidas, que não eram poucas, tá? Eu quero gravar um vídeo para vocês futuramente falando sobre isso, de quando eu comecei né, a ter conhecimento, passei a ter conhecimento, eu comecei a entender que cada centavo vale muito, gente, né? Hoje em dia que eu tenho a minha reserva, né, o meu cofrinho, meu porquinho, eu entendo que aqueles R$2 que eu desprezava, aqueles R$5 que eu desprezava, hoje em dia se gera 50 centavos por dia, né? Lá na minha conta, eu fico feliz da vida. Se rende lá R$2, R$3, eu fico feliz da vida. Então, você precisa entender que enquanto você não ter a mentalidade focada, você não vai mudar de vida e você não vai mudar a sua vida financeira, tá? O maior erro da pessoa, né, que quer guardar um valor e que acha que é impossível guardar porque não tem dinheiro, né, porque não dá mal para pagar as contas. O problema é acreditar que só vale guardar quando sobra muito. Na verdade, nem sobra, gente. A pessoa que ela começa a guardar, ela começa com o hábito de entender que você tem que fazer lá o seu orçamento, né? Você precisa fazer a sua planilha que é
que você tira o valor para as contas fixas, que você tira o valor para as contas do dia a dia e que você tira o valor que é para você guardar. Então, assim, isso é um hábito, isso é uma atitude que a pessoa toma, né, de fazer seu orçamento, de fazer todo o seu planejamento financeiro, e não é porque sobra, gente. Na verdade, não sobra para ninguém. Até a pessoa mais bem financeiramente falando, ela começou a melhorar de vida quando ela entendeu essa parte, porque não adianta, né? Não é você nascer herdeiro que você vai ter uma boa condição na vida. Não é ganhar na loteria, não é nada disso, é o hábito, né? Começar de pequeno, começar a entender que quem espera sobrar nunca começa. A verdade é essa. Se você for esperar aí sobrar do mês, se você for esperar aí o dinheiro brotar do chão, você nunca vai guardar, tá? O hábito, ele vale muito mais do que o valor. É o que eu acabei de falar. Se você guarda lá os R$2, os R$5 que tá, né, que você acha que não serve de nada, esse valor com o tempo ele vai crescer. Então você precisa entender que você precisa ter o hábito de guardar, tá bom? Então, assim, quem aprende a separar pequenas quantias cria esse hábito. É o que eu falei, não é sobre a quantidade, é sobre o hábito, né? Por exemplo, eu tô com R$4 ali, tô com algumas moedinhas, eu não vou gastar, eu vou guardar, porque depois aparece mais um pouco, eu guardo, e isso vai criando o hábito, ou até mesmo na conta, tá? Por exemplo, se você recebeu R$300, né, digamos que você recebeu um valor aí de R$300, né, você pagou as contas, pagou suas contas, sobrou esses R$27, a gente pensa o quê? R$27, isso vai fazer diferença no quê, pelo amor de Deus? E aí você com aquela mentalidade pobre, porque pobre é a mentalidade que você tem, né? Talvez se você guardasse esses pequenos valores, talvez você seria uma pessoa financeiramente melhor, né? Então, a maioria gasta esse valor. Eu, no passado, lógico que eu gastaria. Pra que eu ia guardar R$27? Isso seria fazer o que de diferença na minha vida, né? Então, assim, a gente tem que pensar que quando a gente está construindo uma vida financeira, né, a gente tem um pensamento diferente. A gente pensa, tem R$2 aqui, eu vou guardar. Tem R$5 aqui, eu vou guardar, né? Posso guardar 10? Então, assim, você tem um pensamento diferente, tá? A gente precisa entender que não é sobre o valor, né? É sobre o hábito. Por exemplo, você tem o valor em mãos, né? De dinheiro. E aí você fala, não, mas em mãos e tal. Gente, faça a meta do... Como é que eu falo, meu Deus, o nome? Do envelope. Eu tenho vídeo aqui, vou fazer nos próximos vídeos para vocês também a meta do envelope, tá? A meta do envelope, ela consiste em você ter um envelope e colocar aqueles valores. Por exemplo, R$2, R$5, R$10, R$20. O valor que for, e você vai colocando ali naquele envelope, né? Aí, quando for no final do mês, você vai lá, coloca, totaliza quanto era aquele valor, coloca em conta para poder guardar, né? Para poder render. Gente, quando a gente tem uma mentalidade focada, centrada em algo que a gente quer, é diferente. Hoje em dia eu fico pensando assim, se eu coloco um valor X lá na minha conta, R$20, R$50, não importa. A gente vê aqueles valorzinhos, né, positivos, 5 centavos, 10 centavos, 15 centavos, aumentando digamos que com os juros ao nosso favor, né, por a gente estar deixando aquele dinheiro guardado numa caixinha ali. E aí a gente se anima em ver aquilo, né? Imagine se a gente tivesse esse hábito de criar, né, um estímulo através disso, né? Através do valor verdinho que você está vendo subindo ali, porque você está deixando aquele valor guardado. Então, assim, o hábito de não deixar o dinheiro escapar é muito interessante. Você cria aquela vontade de guardar cada vez mais, tá? Isso é sério. O método dos pequenos valores, tá? Imagine que você tem uma garrafa e toda vez,
né? Uma garrafa, um cofrinho, uma caixinha, não importa. Uma caixinha que eu digo assim, né? Algo que você possa guardar dentro, como falou, uma garrafa, né? E aí toda vez que surgir um troco, uma venda, um dinheiro inesperado, um Pix recebido, você colocar aquele valor, por exemplo, nas contas físicas, você vai colocar, né, nas contas, digamos que nas contas digitais, né, que surgiu um Pix, uma coisa assim, você criar uma caixinha para colocar esse valor. Toda vez que surgir ou um troco, ou uma venda, ou um dinheiro inesperado, enfim, como, né, da mesma forma, no dinheiro mesmo, se você receber em mãos, você fazer isso, separar uma pequena parte, né? Não estabelecer um valor fixo, não, de jeito nenhum. Não é para você estabelecer um valor fixo, é para você colocar uma quantidade que dá para colocar. E aí, toda vez que você colocar 2, 5, 8, 10, 15, 20 reais, nisso você vai criando o hábito de guardar cada vez mais. Porque assim, gente, o hábito, quando ele se torna um hábito, fica muito mais simples, né, de você conseguir fazer isso instantaneamente. Digamos que simplesmente você faz como você faz todos os dias, que é acordar, tomar café, escovar os dentes, enfim, né? Por exemplo, quando eu consigo economizar em uma compra, digamos que eu não compro alguma coisa, né, e eu consigo guardar, eu considero aquele valor disponível, né, para eu poder guardar, isso se torna interessante, né, porque ao invés de você falar assim, não comprei tal coisa, então eu vou comprar tal coisa assim. Se você realmente não precisar daquilo, né, coloca diretamente na sua reserva, tá? Por exemplo, se eu conseguir poupar um valor de alguma coisa, eu vou e guardo esse valor, como eu falei, né? Eu viajei, sobrou umas moedinhas, e nem foi tão pouco, tá? Sobrou umas moedas que eu fui colocando nessa bolsinha e eu vou colocar ela no meu cofrinho, porque depois ela vai se tornar um valor maior e, né, coloco na minha conta para poder, né, começar a render mesmo, porque a gente sabe que o dinheiro físico em mãos, ele não rende. Porém, se você junta ali 10, 15, 20 reais e depois você coloca aquele valor lá, ele vai se tornar, né, um valor, assim, digamos que significante, né? Então, assim, valorize os pequenos trocos, os pequenos valores que vocês recebem, tá, gente? Eu vou dar 5 dicas práticas para vocês aqui, né? Que parece clichê falar, porque parece que nem todo videoeda fala isso e fala a mesma coisa. Gente, a realidade é que quando a gente começa se organizar financeiramente, eu entendo isso, eu entendo vocês, porque eu já passei por isso. Logo que eu comecei a me organizar financeiramente, logo que eu comecei a querer melhorar, né, querer pagar todas as dívidas que eu tinha para poder pagar, eu queria uma fórmula mágica. Eu queria entrar em um vídeo e simplesmente ver uma pessoa falar, faz isso que amanhã você vai estar rico. Mas não é dessa maneira que funciona, não é dessa maneira que a vida, né, a vida adulta não tem essa coisa de você entrar em um vídeo e ver um milagre e você simplesmente, milagre só de Deus. Mas eu falo assim, essa questão a gente tem que fazer a parte da gente, né? Por exemplo, eu queria, quando eu tava querendo pagar as dívidas, entrar em um vídeo e falar assim, se você fizer isso, amanhã você vai estar com todas as dívidas quitadas. Mas a realidade do adulto não funciona dessa maneira, né? Assim como nós temos más atitudes, a gente tem as consequências. Então a gente precisa entender que é aos poucos mesmo. A gente vai ter que fazer devagar ali, a gente vai ter que, né, ter firmeza, até porque se você não ter firmeza em entender que você precisa pagar aos poucos, que você precisa guardar aos poucos, você não vai conseguir sair desse poço sem fundo. Infelizmente eu tenho que falar isso para vocês. Então assim, vou deixar 5 dicas práticas aqui que vai facilitar você começar a guardar mesmo ganhando pouco, que é o quê? E a primeira dica é, gente, anote tudo. Quando eu falo, a primeira dica é anote tudo. Quando eu falo anote tudo, eu tô querendo dizer para vocês que se você não souber para onde o dinheiro vai,
ninguém consegue melhorar, tá? Então a gente precisa entender que quando a gente entende, né, que a gente precisa anotar, ter orçamento financeiro, ter um planejamento financeiro para a gente entender onde é que está o nosso erro, onde é que a gente está errando, onde é que a gente está gastando, que está, né, esse furo aí, onde é que está esse ralo, né? Ninguém vai conseguir melhorar, tá? Quando eu comecei, gente, a fazer planilha, que eu comecei a fazer orçamento financeiro, tudo começou a mudar através daí. Por quê? Porque quando você faz um orçamento, quando você faz o planejamento, o orçamento, que você entende quanto você gastou em contas fixas, quanto que você está gastando em dia a dia, no mês, quanto é que você está gastando naquelas contas por impulso, né? Naquelas compras sem necessidade. Então, assim, quando você entende isso, você começa a enxugar gastos que possivelmente esses gastos que você tinha vai começar a ter, né, um valor positivo para que você possa guardar esse valor ao invés de você pagar contas que você gastava por impulso sem necessidade, né? Então, assim, entenda que se, por exemplo, aquela promoção que você comprava todo mês, por exemplo, digamos que você tem um vício em gastar com roupa. Tem pessoas que têm vício por sapato, tem pessoas que têm vício por roupas, bolsa, enfim. Cada um, né, tem um tipo de coisa que gosta. Então, digamos que esse valor que você gastava todo mês com isso, se você começa a viver de forma minimalista, que você começa a enxugar esses gastos, começa a sobrar, né? Esse valor começa a sobrar. Então, possivelmente, você vai guardar e esse valor, com o tempo, vai se tornar um valor positivo. Então, assim, quando você anota, você entende onde é que está o erro. E é através daí que você começa a melhorar, né? A segunda dica é, quando você ter aquela vontade, aquele desejo de comprar alguma coisa que você não tem certeza se aquilo é uma compra por impulso ou necessidade, né? Quando você vê que aquilo é uma compra por impulso, é uma coisa que você quer, digamos que emocionalmente falando, né? Você quer comprar aquilo para poder suprir uma necessidade emocional sua, né? Que você vê que não é algo urgente, espere 24 horas, tá? Para você fazer uma revisão se realmente você precisa comprar aquilo, né? Porque quando você faz essa revisão, quando você vê que realmente quantas vezes, gente, de quando eu comecei a melhorar, né, os meus hábitos, eu penso, mas eu não preciso disso, eu espero. Aí depois eu penso, ai meu Deus, eu nem precisava daquilo, se eu tivesse comprado, isso seria um gasto desnecessário. Então, assim, isso funciona demais, tá? Próxima dica, leve lista ao mercado. E nem é mentira, tá, gente? Tô aqui gravando esse vídeo pra vocês agora. Hoje é dia de ir no mercado à tarde. E o que eu tô fazendo aqui? Uma lista. Exatamente, uma lista doméstica de tudo que eu preciso para poder economizar. Tava olhando ali no meu armário onde eu guardo produtos de limpeza e tem desinfetante, tem detergente, tem... que mais? Detergente, desinfetante e tem uma outra coisa que eu vi que eu não vou precisar comprar. Então, assim, isso já diminui o gasto, né? E além de diminuir o gasto também, a gente, levando uma lista, a gente não vai comprar nada do que a gente não precisa, né? A gente não vai comprar só porque a gente tá vendo, só porque o olho vê e a gente quer. Não é isso. A gente vai comprar apenas o que a gente precisa. Quando eu fui ver, já tinha detergente, desinfetante, então eu vi, dá para aguentar o mês, tá? Tranquilo. Então, assim, aguentando o mês, possivelmente a gente já compra no outro mês, né? Então, é uma coisa que a gente não vai ter esse gasto sem necessidade só para guardar ali, para dizer que tem. Ah, comprou porque... Não, a gente vai comprar porque precisa, porque tá precisando mesmo, tá faltando. Mas o que ainda tá tendo, a gente não vai repor,
tá? Então, assim, a importância da lista é isso. Você evita comprar coisas que você não precisa, tá? Evita gastar com coisas que você só vê e você acha que você precisa e você não tá precisando. Então, você fazendo isso, possivelmente você vai economizar mais, tá? Então, leve listas ao mercado, ao açougue, à farmácia, também é válido, tá, gente? Próxima dica: nunca gaste todo o dinheiro que entrar. É como eu sempre digo, quando você tem um orçamento, quando você faz o seu planejamento, você evita de gastar todo o dinheiro que entra. Gente, não é, né? Desde que mundo é mundo, a gente não pode gastar mais do que a gente ganha, tá? Como que você ganha um salário mínimo e você vai gastar 2? De que maneira que essa conta bate? Então, assim, não bate as contas, né? Então, a gente precisa entender que a gente precisa guardar um pouco, a gente precisa ter uma reserva financeira, tá? Então, entenda, nunca gaste todo o dinheiro que você recebe de receita mensal, tá? A próxima dica é: comemore pequenas conquistas, pequenas metas, né? Por exemplo, se você juntou os seus primeiros 50 reais, se você não juntava nada, você precisa comemorar suas pequenas conquistas, mas preste atenção, você precisa comemorar suas pequenas conquistas, mas sem gastar, tá, gente? Porque muitas vezes a gente quer comemorar gastando, né? Então, assim, você precisa entender que, porque eu mereço, não é isso. Tem coisas que, né, a gente precisa evitar, né? Aí, por exemplo, você guarda os seus primeiros 50 reais, os seus primeiros 100 reais, os seus primeiros 500 reais, né? E digamos que quando você comemora, entre aspas, né? Comemorar, mas não é gastando. Quando você celebra suas pequenas conquistas, né? Você se anima para poder guardar cada vez mais. Por exemplo, se você comemora: nossa, eu nunca juntei nada. Gente, passei anos da minha vida com a conta zerada. Tinha conta, mas assim, a conta, o valor entrava, senão a conta já estava no zero de novo, estava no vermelho. Então, quando você começa a comemorar essas pequenas conquistas, né, você não pode desprezar. Quem despreza pequenos valores nunca chega aos grandes. E isso é real, gente. Porque eu falo para vocês, por experiência própria. Quando eu não tinha um valor, né, na minha conta e tal, que tipo, eu só recebia, gente, eu acho que eu tinha uma doença assim, séria, que tinha um valor na minha conta, quando aquele valor chegava, eu tinha que gastar com qualquer coisa, não importava o que fosse, eu precisava gastar aquele valor, tipo, parece que dava cócega de ver aquele valor ali, aquele valor parece que ele tinha que sair dali, é a pessoa viver com a mente muito aniquilada, né? Então, quando eu passei a entender que a gente precisa comemorar as pequenas conquistas, gente, quando eu tava decidida mesmo, tá? Que eu falei assim, não, a partir de hoje eu vou guardar sim o valor, eu não vou desprezar mais esse valor, eu vou guardar. Eu comecei a entender que a vida começou a mudar, né? Os meus conceitos começaram a mudar sobre o dinheiro e parece que tudo favorecia ao meu favor. Então, assim, entenda que você precisa comemorar mesmo as pequenas conquistas, tá? Quando eu bati os meus primeiros 1.000 reais, eu gravei aqui para vocês. Quando eu bati os meus 2.000, eu gravei aqui para vocês também. Quando eu bati os 3.000, eu gravei aqui também. E os 4 também eu gravei. Então, assim, você comemorar cada vez mais. Por exemplo, se você pensa, se com 1.000 reais tá me rendendo X na minha conta todo mês, então, quando eu juntar tanto, vai render tanto. Então, assim, isso anima para você guardar cada vez mais, né? Lógico que a vida da gente funciona através de metas, né? Se a gente não tiver metas, se a gente não tiver sonho, as coisas não vão, gente. Lógico que eu tô falando para vocês ter metas, por exemplo, eu vou criar um porquinho para eu poder criar a meta para eu poder comprar um carro, né? Lógico que você vai alimentar aquela coisa de você comprar o seu carro dos sonhos e tal, mas eu comprei, você vai ver que seu esforço valeu a pena, então você vai criar uma nova meta de você
ter um valor, né? Não tô falando aqui, gente, que a gente vai guardar dinheiro, que a gente vai ter um porquinho, uma conta aí para poder guardar um valor, que a gente vai querer só guardar e que a gente não vai realizar nossos sonhos, nossas metas. Isso também eu acho que é uma forma da pessoa viver muito isolado do mundo, né? Achar que só vai guardar. Pra quê? Né, por exemplo, não, eu não tenho um carro, não tenho uma moto, não tenho uma casa, mas eu tenho 100 mil guardado na conta. De que adianta? Você não tá vivendo, usufruindo, né? Não é para você desperdiçar, é para você usufruir daquele valor. Então, assim, eu acho que, lógico que enquanto a gente estiver vivo, a gente tem metas e sonhos, mas que a gente também possa realizar essas metas e esses sonhos. Por exemplo, se você tem um sonho de comprar um carro, você, né, batalha, junta o valor, compra esse carro, você vai se animar em criar outras metas. Por quê? Porque você vai ver que você foi capaz de conseguir comprar o que você queria, né? Então, entenda, gente, que mesmo que você não consiga guardar 100 reais de uma vez, tá? Você não consegue guardar 100 reais de uma vez, mas você precisa entender que se você guarda várias vezes um valor, logo você bate esse valor. Uma meta foi garantida, tá? Então você entende que se você guarda 2 reais aqui, 5 ali, 10 ali, né? Esse valor vai crescendo cada vez mais, tá? Porque quando você aprende a cuidar do pouco, Deus te acrescenta o muito, tá? Isso, assim, é muito real. Tá? Não sei qual é a sua religião, qual é a sua, né? Mas eu acredito que quando nós somos gratos pelo pouco, Deus nos abençoa com muito, tá? Se você continuar esperando sobrar muito, né, do valor que você recebe para você guardar, eu tenho que dizer aqui para você que infelizmente você nunca vai conseguir guardar nada, tá bom? Mas se você começar hoje guardando aqueles primeiros valores que você despreza, que você acha que não serve de nada, que aquilo ali é só, né, que não tá ali me acrescentando em nada, infelizmente você vai acabar desistindo de melhorar a sua vida financeira. Por quê? Se você não consegue guardar 2, 5, 10 reais, possivelmente você não vai conseguir guardar 100, 200 de uma vez, porque você não tem o hábito de guardar, tá bom? Me fala aqui qual foi a quantia que você já conseguiu guardar até hoje, tá? Porque quando eu falo pra vocês, quando eu não tinha hábito, quando eu não tinha foco, metas, eu nunca consegui guardar nem R$1, gente. Até R$1 que tivesse na conta, eu ia pro pau. Então, assim, me diga aqui qual o valor que você conseguiu guardar até hoje, tá bom? Peço para vocês também que escreva aqui nos comentários, tá? O que eu acabei de te perguntar. E peço para vocês também que, se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no canal, porque eu sempre trago vídeos de dicas aqui, tá bom? Vida real. E peço para você também que deixe o like de vocês, deixe o hype aí também, gente, que funciona demais. Compartilhe com outras pessoas, tá bom? E é isso, que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E lembre-se, não despreze aí sua moedinha de R$1, seus R$2, seus R$5 que você tem aí. Guarde. E eu tenho certeza que a vida de vocês vai começar a tomar um novo rumo financeiro. Porque quando você muda seus hábitos, você muda sua visão sobre o dinheiro.